Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Antes de começar aqui, falar do nosso patrocinador, Kaizen Financiamentos. Se você está precisando de um correspondente aí para ser seu braço direito, Kaizen Financiamentos vai ter um link aqui embaixo para você entrar em contato com o pessoal lá para te ajudar na parte de processos de financiamento. E antes de começar também quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Já são aí quase 50 episódios aqui do nosso podcast Água, Café ou Chopp Gelado, muito conteúdo bacana, muita coisa que eu venho aprendendo e tenho certeza que você também pode aprender com os conteúdos que a gente está lá. Hoje eu estou trazendo mais um amigo aqui que eu fiz no mercado imobiliário, um cara muito bacana aqui da Zona Leste de São Paulo também. Enio, fica à vontade. Primeiramente quero agradecer por participar aqui com a gente. Fica à vontade para se apresentar para quem acompanha a gente, para quem está ouvindo o nosso podcast. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? É uma honra estar participando. Para quem não me conhece, meu nome é Enio, né? Sou gestor em negócios imobiliários. E espero que a nossa conversa seja bastante produtiva. Legal. Ô Enio, para começar aqui uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados é entender, né, como que a pessoa chegou no mercado imobiliário. Eu costumo brincar que às vezes é um parente, um amigo que fala para a gente que isso daqui é muito bom e a gente cai nessa conversa, entende que é fácil e ganha muito dinheiro e entra nisso, né? Como que foi para o Enio entrar no mercado imobiliário? Então, foi um momento assim bastante de expectativa, né? Por conta de que eu era o primeiro emprego que eu estava buscando, né? Sim. E isso foi nada mais, nada menos que em 88. Né? E vai desvendar a idade, a né? idade e tudo mais, né? E assim, estava bem sem expectativa. Parei no posto de gasolina na Vila Ré, né? E encontrei um senhor na época, ele falou assim, você trabalha? Eu falei, não. Ele falou, pois é, então vou te arrumar um emprego. Me passou o telefone da casa dele, liguei e entrei na área de patrimônio imobiliário do Banco Safra. Caramba! Né? E um negócio de providência divina, né? Porque você entrar numa empresa desse porte, né? Então, em 88 eu ingressei na área imobiliária, né? Na matriz do banco. E permaneci ali até 2009. Então foi isso. Foi assim que eu... Sempre na parte imobiliária. Sempre na parte imobiliária. Lá fiz muitas coisas, né? Terceirização de estacionamento, leilão de imóveis, né? Conta pra galera aí, quem não sabe onde que é a Vila Ré. Vila Ré está localizada ali é um subdistrito da Penha, né? Sim. E mais próximo ali do metrô Patriarca. Na Zona Leste. Bem Zona Leste, bem nosso caminho aqui a gente que está aqui em Itaquera. Vizinhos. E aí você entrou no Banco Safra, em qual momento você teve os olhos aí para o mercado imobiliário quando a gente fala de corretagem? Então, o olho para a área imobiliária foi no momento que eu comecei a trabalhar com contratos, né? E ali naquele momento, então, eu me vi a necessidade de ser especialista, né? Certo. E aí eu falei assim, aonde buscar isso? Se bem que o curso do Cresce ele não nos aprofunda, mas eu já vinha de uma base, né? Até por conta do próprio trabalho, então eu quis unir o que eu já tinha de bagagem prática, né? E aí eu tirei o Cresce em 2006, antes então de sair do banco, 3 anos antes. Você sabia que talvez você seja uma das poucas pessoas que eu conheço, porque eu também tirei o Cresce antes de entrar na profissão, né? Hoje a gente sabe que a pessoa ela entra, vai tirando o estágio até se fazer a formação do estágio para tirar o Cresce. E o que aconteceu comigo também foi que meu irmão é corretor de imóveis. Certo. E ele falou para mim em um certo momento, Felipe, tem um negócio aí que é muito bom, cara, que é a corretagem. Tira o Cresce, você faz um curso do TTI. E eu falei, puxa, será? Bom, meu irmão tá falando, vamos ver isso daí. E aí também em 2010, 2011 eu dei entrada no Cresce. E aí eu tirei antes de entrar na profissão, né? Então, para mim, falei, vou fazer alguma coisa extra, tô parado. Até porque a figura do corretor de imóveis, para mim, era muito aquela pessoa que já tinha se aposentado e virou corretor de imóveis para ter aquela renda extra, Renda extra, depois da aposentadoria, exatamente. Sim, eu não me via trabalhando com aquilo, até que, enfim, eu recebi uma ligação, né?
quando você tá com o Cresce lá, o seu nome fica ali no site do Cresce e as pessoas têm os contatos, né? Foi quando uma imobiliária me ligou oferecendo a oportunidade. Então eu também entrei no mercado imobiliário já com o Cresce e fico feliz em conhecer mais uma pessoa que assim fez. Então conta aí, 2006 você tirou o Cresce. Sim. E aí você ainda estava no banco. Sim. Como que foi essa jornada aí até você entrar 100% no mercado imobiliário? Então, eu fazia paralelo, né? Nos finais de semana. E então, naquele tempo, eu colocava a placa nos finais de semana, fazia captação, enfim. A internet era ainda discada. Quase não existia, né? Mas mesmo assim eu estava lá. E acabei gerando o primeiro negócio em 2007. Porém, aquela velha dificuldade. Quando eu não tinha escritório, fazia o trabalho paralelo. Então, quem estava vendendo, por incrível que pareça, o vendedor do imóvel não quis fechar comigo porque eu não tinha escritório. E aí então nasceu essa parceria com a Bons Dias nesse momento, porque tinha a placa dela e tinha a minha. Ah, você trabalhava de forma autônoma? Autônomo. Ah, entendi. Autônomo. 2006 autônomo, porque eu só saí do banco em 2009, né? E aí então fechei o primeiro negócio com a Bons Dias em 2007. Já em parceria? Já em parceria. Porque como não havia uma concordância, né, no fechamento, eu aproveitei e falei assim, bom, em vez de ganhar, não vou conseguir ganhar 100%, então vou ganhar 50%. Né? Aquelas pessoas naquele momento entenderam que a segurança do negócio imobiliário estava em você ter uma imobiliária com estrutura para física, né? Legal. Sim. E como que foi essa experiência aí da primeira negociação? Porque aí já teve uma trave, né? Pô, mas você é autônomo. E como que foi? Você lembra como foi essa primeira? Lembro. Eu entrei na Bons Dias ainda, que era no outro prédio antigo ainda. O primeiro corretor que tinha era o Daniel. E aí eu falei, Daniel, é o seguinte, tem um cliente e tal, aconteceu. Eu expliquei para ele, ele falou, bom, desse jeito, né? Também não tinha como falar não, né? Tudo pronto. E aí fechei o primeiro negócio. Aí o Wilson me atendeu, o doutor Wilson e tal. E a gente fechou aí o primeiro contrato. Mas foi uma experiência boa. Para eles, mais fácil, né? Porque eu já levei pronto. Mas aí criou já um relacionamento a partir daí, né? Com certeza. Isso foi em 2007. 2007. E aí podemos dizer que você foi picado aí pelo bichinho do mercado imobiliário, de fato. Receber a primeira comissão ninguém esquece, né? Isso aí. E isso alimenta, né? Você cria uma expectativa e uma dinâmica para você continuar, né? É isso que realmente fui picado. Foi picado. E aí, nessa jornada, até você começar como corretor 100%, como que foi? No intervalo de sair do banco, você quer dizer? Isso. Eu fiz um trabalho paralelo, mas assim, teve mais 2 ou 3 resultados. E aí eu fazia muito esporádico, né? Mas foi uma dinâmica boa, assim, serviu de experiência, né? Serviu para que eu criasse um entendimento, né? Do que eu ia necessitar, porque eu sabia que uma hora eu não estaria mais na empresa. E então foi nesse momento aí que eu fui pegando cada dica, cada necessidade, né? E ouvindo os clientes, né? E aí fui me abastecendo disso para poder gerar resultado, né? Quando eu recebi o convite dessa imobiliária também, é uma imobiliária muito forte em lançamentos. E aí eu falei, cara, eu não tirei o Cresce para sair, né? Eu tirei por conta que meu irmão me falou que era uma oportunidade, que era algo que eu poderia olhar. Ele falou, não, então faz o seguinte, vem trabalhar de final de semana e você vai entendendo como funciona. Só que os lançamentos, para você fazer a roleta do final de semana, você tem uma regra mínima de comparecimento durante a semana, né? 3 vezes durante a semana e você tinha que fazer as roletas da manhã e da tarde para você poder ganhar a liberação do sábado e do domingo. Só que quando o imóvel abriu o stand agora, eles deixam os corretores ir sem a regra, né? Ou você vai para o stand para fazer um trabalho ali de rua, de oferta ativa, para poder chamar o cliente para você fazer atendimento. E nessa eu comecei aí de final de semana. E foi onde eu aprendi algo muito legal, Enio, que foi a questão da lista de contatos. A gente trabalha na nossa própria lista de contatos. O meu supervisor, o meu superintendente, assim que eles chamam ou chamavam lá nessa empresa, chamava Ricieri. E ele falava assim, Zampella, que era meu nome de guerra lá na imobiliária. Sim.
Pega o seu celular e fala para todo mundo que agora você trabalha com o mercado imobiliário, que você é corretor de imóveis. Separa aí umas 100 pessoas e sai ligando para todo mundo. E nessa saiu a minha primeira venda. Uma pessoa que eu conhecia comprou um imóvel para investimento. E aí o que aconteceu comigo? Eu fui mordido também, picado pelo o bichinho da corretagem, né? E aí, cara, eu lembro que foi quase R$8.000 de comissão. Era Bom. um pouco a mais do que eu ganhava como CLT. E aí ele bateu uma loucura de eu falar, cara, isso tem potencial. Sim. Eu vejo que eu vou desenrolar. Desenvolver. E aí eu pedi as contas. E fui trabalhar 100% com o mercado imobiliário, aí comecei o pirata, né? Aquela coisa da mesinha de plástico no terreno. E aí eu acompanhei até o primeiro lançamento lá, que levou quase 5, 6 meses. E foi onde eu não vendi nada, cara. Despreparado, a gente fazia muito do que as pessoas, os coordenadores e gerentes falavam, mas baseado nos resultados deles, às vezes nem sabia se aquilo de fato dava resultado. Enfim, um dos maiores aprendizados para mim dentro do mercado imobiliário. Mas eu também entrei nessa de fazendo um chamado bico para entender o mercado imobiliário e, de fato, poder entrar. Agora, trazendo aqui, você acha que esse é um caminho bacana para as pessoas que querem entrar no mercado imobiliário? Tem um tempo ali de estágio, tem um tempo para entender como funciona? Ou hoje você entende que a pessoa, se ela não entrar de corpo e alma, dificilmente ela consegue engrenar? Eu acho importante, se tiver a oportunidade de fazer o paralelo inicialmente, lógico que você consegue uma dinâmica de estar absorvendo conteúdo, enfim, né, e se preparando. Mas muitas vezes a vida não proporciona essa mesma condição que eu tive, né? É lógico que quando você está dedicado 100%, o resultado é outro. Né? Muito diferente. Você me perguntou qual era a dinâmica entre a primeira venda que eu fiz ali em parceria e até sair do banco. Lógico, se eu tivesse dedicado 100%, provavelmente o retorno seria muito melhor. Né? E a dica eu acho que tem que ser dedicar 100%. Eu acho que traz resultado. Não adianta você, tipo assim, eu vou fazer Uber e vou fazer corretagem. Eu acho que dedica porque o cliente ele exige, né? Exige, merece, né? Sim. O que eu costumo dizer muito é voltar lá, né? No início. Recentemente foi o dia do empreendedor, né? Sim. E na minha cabeça, o corretor de imóveis ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele tem que entender que ele é uma empresa. Sim. Então, assim, se ele tem... Você deu o exemplo do Uber e da corretagem. Se ele trabalha como Uber e é corretor de imóveis, é a mesma coisa de você fechar a portinha da sua loja e abrir um outro comércio. Sim. Então, quando o seu cliente bater lá que está fechado, ou você não vai atender, ou você vai ter que fechar o outro comércio para correr lá. E nesse meio do caminho, você vai perdendo muitas oportunidades, né? E o seu nome também vai ficando de uma forma pejorativa, né? Pô, mas quando eu entro em contato, nunca está disponível. Quando eu vou lá, está fechado. Então é do corretor entender que ele abriu a empresa, ele tem que fazer aquela empresa crescer e dar lucro para ele, né? Ninguém abre uma empresa pensando em fechar ou pensando em trabalhar meio período, né? Você concorda com essa lógica, Enio? Qual que é a sua ideia? Eu acho que é isso. Vamos entender o seguinte, se ele fecha uma porta e nesse momento ele tem a procura de um cliente, é time, né? Sim. O cliente não encontrou o que necessitava ali, a concorrência ela é fortíssima, né? E ela vai com certeza atender esse cliente. Então, é por isso que eu acho que tenho esse entendimento de que a dedicação em 100% daquilo que você está fazendo, além de segurança para si mesmo, né? Por conta da necessidade de atenção documental, né? Tudo isso que exige numa negociação imobiliária pela responsabilidade, você também vai trazer segurança para esse cliente e muito provavelmente vai ter um resultado de indicação, né? Sim. Porque nesse atendimento você consegue que ele saia satisfeito. Né? E dentro dessa jornada, às vezes o profissional ele nem é corretor de imóveis, nem é Uber, nem é outra coisa. Ele está como aquilo, né?
E aí quando você está como aquilo, você tem um prazo final na sua cabeça, Sim. né? Ah, se der certo, Ou se aparecer ou alguma se outra... aparecer alguma coisa, e aí você não desenvolve como profissional e muitas vezes até como pessoa, né? Você Sim. está perdido ali. Usando a analogia do Uber, quando você pega um passageiro, você tem um destino. Sim. Então eu vou sair do ponto A para o ponto B. Quando você está como corretor ou está como outra profissão, você não tem isso traçado na sua vida, né? Não tem uma Dificilmente meta. você não vai chegar a lugar nenhum, não é isso, Enio? Não chega. Não chega porque eu já vi casos de pessoas que perderam negócios porque perderam o time da coisa. Sim. Você estar numa região longe, onde o cliente só tem aquele horário, né, para visitar, enfim, e chega no escritório e a pessoa não está, o que vai fazer? Vou ter que passar, eu mesmo tenho que passar para o corretor da vez para fazer o atendimento. Exato. E nesse momento eu tenho que escolher. Ou eu faço essa transferência de atendimento, ou então eu perco o negócio para a concorrência. E com certeza a transferência ela vai ser feita, né? Porque Exato. não existe essa possibilidade de perder negócio, né? Ô, Enio, a gente estava conversando aqui no que eu chamo de bastidores, né? É. E a gente falou que algo que ninguém discordou até hoje. Todo mundo entra no mercado imobiliário por conta de grana. Sim. Com o Enio foi assim também? O preparo, né? Nesse momento ali que eu tinha... tirei o Cresce já definitivo ali, estando empregado, foi o plano B. E justamente para poder alavancar essa ausência da CLT no momento que eu tive a dispensa. Então, realmente evolui para isso, né? Para que você tenha a possibilidade de ter recursos, né? Enfim, como é necessário aí no dia a dia. Acho que é justamente isso. Mas não só a parte financeira, né? Acho que tem um crescimento além do financeiro como pessoa, né? Quando você realiza ali as negociações, que você vê uma família feliz, né? Tem toda essa dinâmica que é uma troca, né? Sim. E eu acho que e aí é valor, né? Aí muda, né? Aí Não é muda. preço, né? Aí É valor. Aí é valor. Aí muda porque quando você tem alguém satisfeito com o teu trabalho, é muito mais importante, às vezes, do que o próprio recurso financeiro. Ô, Enio, mais pra frente eu quero falar com você um pouco sobre plano de carreira no mercado imobiliário, né? Você que é gestor lá da Bons Dias, não é isso? Bons dias. Isso. Agora, antes da gente chegar nesse ponto, conta aí. Você saiu do banco, saiu do chamado CLT e foi trabalhar 100% com a corretagem. Como que foi o Enio como corretor de imóveis? Desafios, aprendizados, como que foi o desenvolvimento? Alguma coisa aí que dentro dessa jornada, como corretor, você pode passar aí para a galera que acompanha a gente aqui? Desenvolvimento total. É diferente de você estar atrás de um departamento onde você tem ali alguns imóveis que você toma conta, enfim, e você passar a lidar com o público, né? Esse realmente foi a grande diferença e o que realmente maior, né? Que houve essa mudança para mim. Então foi um tempo onde eu tive também essa dinâmica do aprendizado, né? De lidar com o público, tom de voz, né? Aquilo que você informa, né? Carregando aí uma responsabilidade daquilo que você diz, criando expectativas, né? Então, desta forma, essa troca ela é impactante no início, né? Sim. Porque você tem, natural do ser humano, né? A gente tem as nossas inseguranças, porém, passado esse momento de insegurança, você cria já a dinâmica daquilo que eu costumo dizer que é o bom resultado, aquilo que você usa, aprende, né? O departamento jurídico da imobiliária realmente dá um suporte bastante importante, né? Aí para que a gente, como na figura de corretor, tenha esse respaldo, né? E isso traz para nós aprendizado também, né? Porque no dia a dia, nos contratos, enfim, isso acaba desenvolvendo, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu tive esse desenvolvimento durante essa etapa, né? Legal. Que eu passei. E aí a gente está falando de 2009 aí, né, Enio? 2009. A internet já estava
quente? Como que funcionavam os anúncios de imóvel? Como que foi esse início para você? Na realidade, a internet ela tinha, acho que só portais, né? O Google estava ainda meio Fraco para o imobiliário? E tinha, acho que 2 portais, não tinha sistema, era na fichinha ainda, no papel, plaquinha de vendas que ia circulando na mesa para passar a vez, e era muito arcaico, né? Mas serviu como dinâmica aí para muita placa na rua? Placa, bastante placa. É o que mais vende, né? Ainda é. Fazia anúncio em jornal? Fazíamos. O Gazeta Penhense na época, Mercado Livre, na época dava resultado. E aí veio essa internet, veio esse boom digital. Como que foi para vocês esse momento? Transformação geral, né? Aceitação? Teve aquela coisa de puta, sempre vamos? tem. Não, o todo novo, ele assusta. Sim. Né? Sempre, né? O novo é novo, pronto. Mas a gente criou, né, entendeu, né, que acho que é o mais importante, a necessidade da mudança. Sim. Hoje não, né, muito diferente, né, não se vive mais sem o digital, né? Mas naquela época realmente a equipe teve ali uma dificuldade, né? Uma dinâmica lenta, principalmente quando você tem que levar toda a carteira para dentro de um sistema, enfim, e já não era tão poucos imóveis, então você tem que acabar fazendo um trabalho braçal aí, inicial, né? Mas valeu a pena, acho que valeu muito a pena, tanto na parte de resultado, como na parte profissional, porque na época existiam ainda muitos profissionais que não estavam habituados ao uso da informática, da internet, não tinham acesso, muitas vezes, até a computador, né? Sim. E foram aí obrigados a estar mudando, né? Isso trouxe resultado não só na venda de imóveis, na locação de imóveis, mas também para o pessoal, né? Onde você consegue estar evoluindo, né? Aprendendo coisas novas, né? E hoje a gente faz tudo na palma da mão com o celular, né? Tudo. Não, não falta nada. Loucura, né? Pra gente olhar lá pra trás e ver o que virou, né? Wayne, a gente passou por esse período aí, você pegou toda essa transformação, né? E hoje a gente vê muito digital, né? Muito digital. E eu entendo que isso está se tornando um grande problema, né? Eu vejo que muitas pessoas focam somente nisso, esperam o grande milagre do digital e esquecem o offline, né? Esquecem o relacionamento, esquecem as outras diversas ações offline que pode dar resultado e que talvez é mais efetivo. E a gente teve até um episódio aqui que o Simão da Plano Plano, ele trouxe uma frase muito legal falando, cara, quando você tá na rua, quando você tá trabalhando offline, você tá sempre na vez. E você não tá esperando o cliente te ligar, você tá fazendo o seu telefone tocar. E é diferente. Como que é para você? Você acha que o offline ele tá atrapalhando muitos profissionais? Muitas pessoas estão deixando dinheiro na mesa, não olhando pro offline? O offline, ele é um dos métodos, né, que eu acho que dá mais resultado. O offline, se a gente incluir nele a placa, é uma sistêmica que tem um retorno e realmente, acho que até o Simão comentou, a placa também é o da vez, né? É o da vez. Então você está na vez. Então, e outra, fora da internet, você também tem a possibilidade de, quando você liga para o cliente, né? Porque muitas vezes, a voz, ela comunica diferente, né? Exatamente. De uma mensagem, daquilo que você escreve, que muitas vezes, às vezes, por mais boa intenção que você tenha, às vezes o lado não tem essa compreensão de que você quis colocar daquela maneira, né? É o estado que a pessoa recebe aquela informação. Se ele está num momento corrido, de preocupação, né? Tem tudo esse envolvimento. Se está num momento tranquilo, talvez receba da forma que você quer. Exatamente. Mas se de repente estiver num momento um pouquinho mais complicado... Sentimento de raiva, aí ele vai entender como que você foi uma pessoa
que lhe tratou mal. Pressão, né? Exatamente. Tá cobrando, né? E aí vira aquela figuranda do corretor, né? que a gente já sabe, né? Que é a figura do corretor que tá enchendo o saco, pô, o cara fica no pé toda hora, pô, o cara é chato. Legal. E aí, quanto tempo você ficou como corretor de imóveis até assumir uma gestão? E como que foi essa transição do Enio? 2006 com o Cresce, uma parte aí com ainda na configuração ainda de CLT e depois deu 2 anos e meio, que foi a parte quando eu entrei em 2009 na Bons Dias, e aí em 2011 nós inclusive mudamos de prédio. Na mesma região? Na mesma região. E aí fomos pro prédio, o antigo já era sede própria, esse que estamos também é. E eu cheguei e falei com o Luciano, Luciano, é o seguinte, eu estou pensando aqui, mas eu acho que a gente tem estrutura para crescer, né? Eu acho que... E graças a Deus ele acho que me ouviu, né? Porque o prédio que eles fizeram era maravilhoso, né? Então, trazia estrutura para o cliente, para nós como profissionais, né? E criava ali uma dinâmica nova, né? Onde tínhamos, na época, era eu e mais 3 corretores, né? Isso na parte de vendas. De venda. Então, era bem reduzido, né? Bem reduzido. E isso foi crescendo, foi evoluindo, mas essa transição veio através de uma conversa minha com o Luciano. Falei, Luciano, será que de repente não, né, a gente ir para outro prédio? O que você acha, né? No começo eu senti que ficou assim uma preocupação, porque eu era o último que tinha entrado na equipe, novo na época também. Como é que os outros corretores, às vezes com até um pouco mais de tempo, como que ia absorver essa nova situação? Como né? vão entender esse... Vão aceitar? Existia essa preocupação. E a gente... Eu fui crescendo também como profissional, como gestor, mudei muito, né? E isso, na realidade, algumas dificuldades, né? Superações, né? Isso trouxe para mim um crescimento, assim, e para a equipe também, eu acho que para a imobiliária, com certeza também. Como que foi para você sair de corretor e virar gestor? Quais as dificuldades? Desafiador, né? Quais as dificuldades que o Enio enfrentou? Preocupação de como dar resultado, né? Lidar com a equipe. A grande dificuldade, acho que, do gestor imobiliário, justamente porque a gente meio que não é CLT, a gente não pode cobrar horário, enfim. Sim. Mas, por outro lado, também tem a expectativa do cliente, que é o nosso foco final. Sim. Né? E aí tem essa dinâmica de equilibrar, de fazer entender de que é necessário estar alinhados, né? Entendeu? Entender que está no mesmo barco, Sim. Em busca do mesmo... E não é só o fato de ser CLT ou não, né? É uma Sim. questão de responsabilidade. É aquilo, enfim. não é CLT, mas você é uma empresa. Sim. Você sendo uma empresa, quais são suas responsabilidades como empresa? Né? Como que você quer que as pessoas vejam a sua empresa corretora de imóveis? Eu acho que é de você estar alinhado, né? De você buscar Sim. parcerias, entrega de valor para o seu cliente, para os seus parceiros, para fazer com que as coisas aconteçam, né? Mas a equipe recebeu bem, assim, sabe? Aí depois foi desenvolvendo. Hoje está tranquilo. A gente tem uma dinâmica bastante produtiva. O ponto que eu queria falar com você sobre plano de carreira, eu vejo pouco isso no mercado imobiliário, né? Eu vejo só... Talvez isso esteja mudando, vá mudar, mas a gente vê que a pessoa ela quer... eu sou corretor de imóveis e depois já pensa em abrir uma imobiliária. A gente não vê uma pessoa querendo, eu quero ser um gestor, quero desenvolver um trabalho aqui. Como que é para você? Você vê também que é difícil de a gente pensar em plano de carreira dentro do mercado imobiliário? Ou isso vem muito também das imobiliárias que talvez não pensam em dar uma oportunidade, não enxergar um corretor como um futuro gerente, até futuro sócio? Qual que é a visão do Enio sobre isso? O mercado ele tem algumas
condições, acho que já vem meio enraizado, né? Mas eu acho que assim, depende muito do profissional, né? Daquilo que você entrega. Eu acho que com a diferenciação daquilo que você entrega, você pode mudar isso, né? Tem uma dinâmica de poder fazer o corretor entender, né? Que ele pode empoderar ele realmente, né? Eu acho que basicamente isso, né? E dar estrutura para que ele possa evoluir, né? Mas tem oportunidade, eu acho que tem oportunidade. O que precisa é realmente cada profissional se vestir, né, dessa responsabilidade para trazer o resultado. Sim, eu vou te ser sincero, infelizmente eu vejo que poucas, quando a gente fala imobiliária, ou até mesmo construtoras que têm as suas houses, eu acho que elas não pensam muito em desenvolver o profissional para um cargo de líder, né? Fiz algumas pesquisas, entendi isso, e é um ponto que eu sempre pergunto aqui, por que a gente não pensa num plano de desenvolvimento para... Cara, igual o Enio. O Enio virou um gestor, hoje você desenvolve pessoas que estão desenvolvendo e trabalhando vida de outras pessoas, né? Eu acho que é o crescimento. Até baseado nisso, aqui a gente criou um plano de desenvolvimento de novos líderes. Então a gente está criando agora um processo para entender por que você quer ser um líder, onde você precisa melhorar, evoluir, quais são as habilidades, quais são os valores que você tem, como que a gente pode trabalhar junto para pensar em novos líderes aqui dentro da imobiliária, para que esses líderes possam desenvolver novas pessoas. E eu dificilmente vejo isso acontecendo em outras imobiliárias, não digo todas, tá? E em construtoras também. Eu acho que a gente, como mercado imobiliário, tinha que olhar um pouco mais para novos líderes, como desenvolver essas lideranças baseadas em valores, habilidades que precisam ser desenvolvidas para que eles possam também desenvolver outras pessoas. Qual que é a visão do Enio sobre esse ponto? Então, o desenvolvimento, eu vejo assim, às vezes a pessoa fica também só esperando pela imobiliária, né? Sim. E isso acho que o desenvolvimento, o querer, ele acaba, e na maioria das vezes, vindo de dentro, né? Foi o que aconteceu com ele. Ele falou, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui, você não quer me dar uma... Uma chance, né? Sim. Eu olhei ali e tal, e graças a Deus, o Wilson e o Luciano, querendo ou não, me ouviram, né? Eu acho que tem tudo para que haja essa evolução no mercado para poder. O problema é o seguinte, vamos supor, vou pegar um caso de construtora. Uhum. Você falou do teu codinome, né? O que agrega um codinome, né? O que vincula a pessoa? Porque o principal que você tem é o nome, não é? É o seu nome, né? Então, quando você coloca essa situação, justamente cai nisso, né? Porque desvincula, né? A imagem. A né? imagem, né? E não atrela o retorno do cliente, porque eu já fui de outra imobiliária e o meu codinome era o Ozzy, né? Não era o Osborne, né? Mas era Ozzy. Né? E não cria vínculo, né? Cara, ó, e começa aí, cara. Porque quando... não tem nada mais importante que o teu nome. E assim, quando eu entrei, eu descobri que eu precisava de um nome. Eu tinha já nome de guerra quando eu trabalhei na empresa aérea. No banco não, que na minha área só tinha, como Felipe Adalto, era só eu. Mas, cara, quando eu cheguei no RH dessa imobiliária, eles me falou assim, você precisa de um nome. Aí eu falei, mas meu nome é tal. Ele falou, não, aqui não pode, porque a gente tem, sei lá, 20 mil corretores, e o seu nome Felipe vai ter mais 300 chamado Felipe aqui. Então a gente precisa que você tenha um nome de guerra. Para facilitar para você, toma aqui um papel e coloca 10 opções. Foi o que eu fiz. Aí eu coloquei 10 opções. E vamos lá. E, cara, minha primeira lista foi negada 100%. Que já existiam. Já existiam, ou aqueles nomes não poderiam ter dentro da imobiliária. E aí eu fiz uma outra lista e, cara, eu falei, bom, eu vou colocar o sobrenome da família da minha esposa, Zampella, porque eu acho que não vai ter. E se tiver, eu falo pra ela que tem mais um parente dela que também é corretor de imóveis. E aí foi aceito. Só que foi o que você falou, a importância do nome. Eu fazia trabalho de rua, fazia oferta ativa e o pessoal
na hora, nunca lembrava o meu nome. Até que um corretor falou assim pra mim, cara, seu nome tinha que ser algo muito fácil. Porque a pessoa ela precisa lembrar Sim. do seu nome. Dinâmico, né? E o seu nome é difícil de lembrar. Então, quantos clientes que eu perdi porque eu não consegui criar uma marca com o nome de guerra? E faz todo sentido o que você falou. Às vezes começa aí, né? E tem uma outra situação. Por exemplo, se na mensagem de WhatsApp o azulzinho ele é importante, Não, indispensável, né? né? Para gerar confiança, imagina uma situação do nome, né? Sim. Porque quando você compra um imóvel, né? O que você espera? Lidar com alguém que você vai encontrá-lo daqui a pouco, né? Se precisar de algum ajuste, alguma... né? Ou até mesmo na fila do pão, né? É. Fala, pô, os caras que me ajudou aqui. Entendeu? Mas aí não tendo o nome, eu acho que cai na mesma linha da pessoa que configura para não ter o azulzinho. Não gera confiança. E como que seria pro N, assim, se você tivesse na imobiliária 2 pessoas com o mesmo nome? Qual que seria a saída, assim, que você imagina que é um bom caminho? Com 2 pessoas com o mesmo nome? Teria que chamar só pelo sobrenome, alguma coisa assim. Agora criar algo muito diferente não faz sentido, não, né? Eu também. É por isso que eu uso o Felipe Adalto. Se, por exemplo, tivesse o Enio, 2 Enios, vai supor, e um é Oliveira, coloca lá Oliveira, entendeu? Sim, é o caminho que a gente faz aqui também. O sobrenome é muito importante, como foi, né? Sim. Se você pegar, por exemplo, na polícia, usa muito essa questão do sobrenome, sim. né? Legal. E aí o Enio, como gestor, há quanto tempo como gestor, Enio? Vai para 14 anos. 14 anos. Já desenvolveu muitas pessoas nessa jornada? Já, bastante gente. E que me desenvolveram também, né? Porque a gente aprende todos os dias, né? Não tenha dúvida. Sempre. É o que eu falo, cara, o que eu aprendo nesse podcast aqui... É dando e recebendo, não tem jeito. Inclusive tem um livro que eu quero ler muito, que eu escutei até num podcast aí, que o nome do livro é Dar e Receber. Então a gente tem que estar nessa jornada. A gente nunca pode querer só que os outros gerem valor se a gente não gerar também. Acho que tem que ter bom equilíbrio, né? Uma troca. E a gente está aberto e entendendo que a gente precisa evoluir todos os dias, né, Enio? Sim, com certeza. Acho que é um crescimento diário mesmo, que nem você falou. Tem que estar aberto, novos cursos, né? Buscar novas técnicas, né? Atender aquilo que o mercado e principalmente o cliente tem de expectativa, uma boa foto, né? Relatar o imóvel de forma que expresse o mais próximo da realidade, mais fiel possível, né? Daquilo que o cliente necessita de informações básicas para gerar o interesse, né? Eu acho que parte por aí. Nunca deixar de estudar, né? A gente tem visto e feito isso bastante. Você falou algo bem legal. Cursos, eventos, além do que você pode aprender, existe a questão de você trazer novamente a importância daquele ponto que às vezes você... Cara, isso eu já sabia, mas por algum momento eu deixei de aplicar ou eu esqueci de aplicar e, cara, faz todo sentido nesse momento voltar a ver isso. E também a importância de network, né? De você conhecer pessoas, né, Enio? Isso é muito importante para o mercado imobiliário e para o profissional. Com certeza. Eu só estou aqui porque fui fazer o seu curso e a gente teve a oportunidade de se conhecer. Eu acho que abre portas, né? Cria vínculos, né? E a gente tem a oportunidade e nos dá essa oportunidade de crescimento, porque ninguém é sozinho, né? Sim. A gente depende sempre de uma outra pessoa, de uma parceria, né? E estar aberto justamente para isso. Exatamente. É um crescimento mútuo, né? E aí é onde eu quero entrar. Você como gestor, certamente você trabalhou com pessoas que vieram para sua imobiliária já formadas como corretor, já com uma bagagem. E certamente você formou alguns profissionais que eu chamo do zero. Qual que é a diferença pro Enio? Existe uma diferença? Você acha que é mais fácil, é mais difícil trabalhar com quem já tem uma experiência? Ou é mais fácil, é mais difícil trabalhar com quem nunca teve e você formar uma pessoa? Qual que é a visão do Enio sobre isso? Eu tenho uma visão assim, por exemplo, se você pega alguém que já venha com a prática, o saber, ele agrega por conta do gestor ficar um pouco mais tranquilo no sentido de tempo, porque vai ter a necessidade de concentrar menos tempo, lógico, supervisionando tudo, mas assim, a pessoa já tem uma dinâmica de mercado.
Nisso é importante, mas é preocupante, porque pode vir também com alguns vícios, né? Isso pode acontecer de alguns vícios que, de repente, nesse momento, se algum momento funcionou, ou não funciona mais nesse momento novo, ou então Não faz parte da cultura da empresa. no Né? cultura, e também pode levar outros corretores a ter o mesmo pensamento, e isso atrapalha. Sim. O novo dispensa um pouco mais tempo do gestor, no sentido de acompanhar. Porém, é uma folha em branco, né? E nela a gente consegue realmente fazer aí um preparo. E justamente aí entra um pouco dentro daquilo que tem de expectativa a empresa. Aquilo que é a filosofia da empresa, a marca que foi construída, enfim, a gente consegue passar. Demora um pouco mais, mas eu tenho casos dentro da equipe que a pessoa não era corretor e que dá muito resultado. Performa bem, né? Performa muito bem. Hoje a gente está naquela era do lead, né? E aí a gente tem o que eu brinco do gigolô de lead, né? Cada hora que é um lead, mais lead, mais lead, mais lead, mais lead. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, o corretor que ele já tem uma bagagem, ele encara o lead, que o lead para mim é um cliente, de uma maneira, e o corretor novo, novato, ele encara o lead cliente de outra maneira. Ele entende que aquele cara é uma baita oportunidade para ele, enquanto o corretor com mais experiência, ele fala, cara, vamos ver se esse cara tem condições. Mais um. Você enxerga dessa maneira também? Existe essa visualização dessa forma, porém eu acho que é diferente no sentido de poder no caso, o tratamento que se dá no lead hoje é muito mais pela qualidade do cliente que está vindo e não pela quantidade que era a expectativa anterior. Isso. Porque anteriormente nós queríamos, assim, né? A expectativa era... Encher o balde. Né? E hoje não. Hoje, na realidade, com certeza tem vindo menos leads, porém, muito mais qualificados, né? Isso está gerando resultado também. Eu acho que é importante analisar isso, porque nem sempre a quantidade é satisfatória. Porque Sim. você às vezes tem uma quantidade grande, porém o resultado não performa. Então, a expectativa ela existe, só que eu acho que está mudando um pouco nesse sentido de poder enxergar um pouco mais a qualidade do que a quantidade. Ô Enio, há um tempo atrás, foi quando eu falei lá no início, para mim a figura do corretor de imóveis era a pessoa que se aposentou e queria uma renda, né, a mais. Eu brinco que até o senhorzinho que não queria ficar em casa. Ele virava corretor de imóveis, né? E para mim aquela figura que usava sempre um terno marrom com uma pasta de couro marrom debaixo do braço. Acabou. E hoje a gente vê que o mercado imobiliário ele está muito atraindo pessoas novas, né? Você tem essa percepção? Sim. Com certeza. E cada vez mais novas e mais dinâmicas, né? Sim. Por quê? A informação, hoje ela vem numa velocidade muito diferente do que vinha anteriormente. Então, os clientes antigamente teriam que ir na imobiliária para fazer negócio. Hoje não, né? A fluidez é muito rápida. Então, realmente é isso. O corretor ele tem que estar preparado para atender essa dinâmica do mercado. E a gente tinha muito também na figura o dono da imobiliária, o advogado, né? Geralmente a gente sempre fala muito doutor. E hoje a gente vê também que isso está mudando, né? Sim. E a gente pega uma geração mais nova, com uma visão assim mais pro lado desse marketing na parte digital. Como que é a visão do Enio, essa mistura? Hoje, por exemplo, essas imobiliárias mais novas, pouco se vê advogados tocando imobiliárias novas, né? Qual que é a sua percepção sobre isso? É a mudança geral? São as oportunidades novas? A oportunidade de altos ganhos? Por que você acha que teve essa transformação de pessoas mais novas? Eu acho que foi a necessidade da individualização do trabalho, né? Da divisão do trabalho.
Antigamente você conseguia, de repente, ser o advogado e também fazer toda a outra dinâmica. Hoje não, hoje você tem que ter um departamento de marketing, hoje você tem que ter um departamento jurídico, hoje você tem que ter um departamento comercial, né? Você tem que ter alguém que dá suporte, tanto na parte comercial de venda, de locação, enfim. Você precisa criar essa dinâmica. Antigamente era uma portinha, né? Era a portinha. Isso, e era uma dinâmica da procura pessoal, realmente ali local, e funcionava. Funcionava. Né? Mas hoje não, hoje o E cliente já vem ainda, informado. né? Talvez não em grande escala, mas ainda funciona, né? Funciona, mas bem menor a escala. Bem menor, sim. Hoje o público já vem com a informação toda, né? Se não tomar cuidado, se o profissional não estiver esperto, mais informação mais que o corretor. Né? Exatamente. Entendeu? Legal. Oi, a gente está indo aqui para o final do nosso bate-papo. Tem algum recado que você quer deixar aí para a galera, para o gestor, para o corretor de imóveis, para a pessoa que está entrando agora? Qual que é o recado do Enio que você pode deixar aí para a nossa audiência? Humanize a relação com as pessoas que trabalham com você, né? O gestor poder ter essa troca, essa amizade. Nem sempre precisa ser um ambiente sério, né? Aquele negócio contrito, amarrado, né? Pode haver uma dinâmica de um relacionamento de amizade, enfim, isso traz resultado, né? Eu acho que antes de a gente pensar só no recurso financeiro, a gente antes tem que pensar na pessoa, né? No profissional, porque é daí que vem o resultado, né? E acho que é bastante importante essa dinâmica de poder fazer essa troca, né? Mais uma pergunta. A gente fala muito no mercado que a gente ajuda as pessoas a realizarem sonhos, né? Eu tenho algumas controvérsias dentro disso, mas é muito um caminho que no final se encontra dentro dessa ideia. Mas eu vejo também que as pessoas elas deixam, às vezes, de pensar nos próprios sonhos delas, né? Antes de pensar só no sonho do cliente. Sim. As pessoas deixam de ter as suas metas, ter os seus objetivos, ter o seu grande porquê. Por que eu faço isso? E só pensam e só falam nessa questão do sonho do cliente. Qual que é a importância para o Enio da pessoa ter metas definidas, ter os seus sonhos também, ter o seu grande porquê, para todos os dias estar batalhando por aquilo? Eu acho que cabe um pouquinho de amor próprio, né? Que a pessoa tem que interiorizar e verificar o que de repente falta nela para ter essa busca, né? Do estar melhor profissionalmente, do estar melhor como pessoa, né? Buscar se olhar, né? Ver o que falta, porque muitas vezes a gente deixa de aproveitar o momento presente, muitas vezes pela ansiedade, né? De quero isso, quero aquilo, mas não. Se concentra no hoje, né? Faz uma dinâmica de verificar aquilo que é importante, né? Sim. Onde quer chegar. E aí, eu acho que basicamente é isso. Interiorizar, olhar o que realmente faz a diferença para si, eu acho que é um caminho aí que traz resultado. Legal. O Enio, tem algo que eu falo muito aqui, que é o mercado imobiliário, ele é feito pelos anônimos, né? Yeah. E galera, você que acompanha a gente aqui, acompanha o Enio, o cara aqui da Zona Leste que tem um baita resultado, um baita trabalho legal e que muitas vezes não está aí estourando nas redes sociais, mas são as pessoas que realmente fazem o mercado imobiliário. Enio, obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho. Muito obrigado. Eu agradeço, né? Estou à disposição. E quem puder me seguir lá no Instagram também, se tiver parceria, enfim. Exatamente. Qual que é o seu Instagram? Enio Gestor, Enio Gestor Imobiliário. Legal. Ô Enio, uma coisa que eu sempre pergunto aqui para nossa galera, para você, água, café ou chopp gelado? Chopp gelado. Isso aí, o Enio é dos meus. Galera, mais um episódio, acompanha a gente. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, acompanha todo o nosso conteúdo, tem muita coisa bacana aqui. Aqui a gente fala de locação, vendas, gestão, tudo que tá de encontro no mercado imobiliário. Então acompanha a gente, segue, indica para o seu amigo, para o dono da imobiliária, para o seu parceiro corretor de imóveis, seu correspondente e vem com a gente, tem muita coisa bacana e é isso aí, ó. Mais um episódio, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.